Olá pessoal, a criação de novas células, seja para gerar a vida, formar tecidos ou mesmo a reposição de células mortas, depende do ciclo celular. Esse padrão cíclico permite que a célula cresça, se reproduza se dividindo em duas células filhas. O ciclo pode ser dividido em duas grandes etapas. A intérfase, que é o período em que a célula cresce e se prepara para a divisão, e a mitose, onde ocorre a divisão propriamente dita. Iniciando pela intérfase, ela tem fases a saber. A primeira fase é a G1, onde ocorre alta síntese de RNA e proteínas. Com isso, a célula cresce continuamente. A G1 tem um caráter controlador, onde nele é decidido se a célula irá se proliferar ou se retirar do ciclo e entrar num estado de dormência, mantendo um baixo metabolismo, chamado de G0. Os neurônios, por exemplo, se mantêm indefinidamente em G0. Já células ósseas, com devido estímulo, podem reassumir a capacidade de divisão e retornar ao ciclo. O G1 tem outro ponto de controle. A célula só passará para a próxima etapa se as proteínas e as demais moléculas necessárias estiverem em quantidade ideal e se o DNA estiver em perfeito estado. O porquê disso? É que nesta próxima fase ocorre a duplicação do DNA. O S vem de síntese, fundamental para que tenhamos duas células idênticas no final do ciclo. Por isso o controle no G1. Precisamos da quantidade correta de moléculas e um DNA perfeito para que a duplicação seja executada. O processo de duplicação do DNA já tem vídeo no canal e o link está na descrição. Na última fase da intérfase, a G2, ainda temos síntese de proteínas que auxiliarão o DNA a se compactar e a produção do complexo proteico ciclina CDK, que é o regulador geral do ciclo que permite a célula passar do G1 para o S e do G2 para a mitose. Temos mais um ponto de controle, verificando se é possível ir para a mitose, monitorando se há a quantidade ideal de moléculas e se o DNA foi corretamente duplicado e possíveis danos devidamente reparados. Enfim, chegamos na mitose. Ainda que alguns autores subdividem ela em até 6 fases, veja que aqui subdividimos em 4 fases. A prófase caracteriza-se pela condensação gradual da cromatina, tornando os cromossomos visíveis. Veja que as duas cromátides irmãs advindas da duplicação do DNA são unidas na região centromérica pelo cinetócoro. Enquanto isso, no citoplasma, o centrosomo, também duplicado na intérfase, age na formação do fuso mitótico, que é composto de fibras de microtúbulos. A junção do centrosomo mais as fibras radiais damos o nome de áster. Observe que os ásteres se movem para os polos opostos do núcleo para formar os dois polos do fuso mitótico. Em seguida, o núcleo é rompido, permitindo com que os cromossomos possam agora se ligar com os microtúbulos do fuso pelo cinetócoro e sofrer movimentação. Essa última parte da prófase, com a ruptura do envoltório nuclear, é considerada por alguns autores como prometáfase. Entrando agora na metáfase, os cromossomos já apresentam avançado estado de condensação, tendo seu famoso aspecto de cromossomo metafásico. Esta fase é definida pelo alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula, formando a chamada placa metafásica, mantidos por forças igualmente distribuídas entre os dois polos do fuso. Cada cromátide irmã está ligada ao fuso por microtúbulos do respectivo lado ao qual se encontram. Na anáfase, as cromátides irmãs se separam através do encurtamento dos microtúbulos do cinetócoro e assim se aproximam dos polos. Essas cromátides irmãs, agora separadas, se chamam de cromossomos filhos. Outro detalhe a se observar é que encurtaram apenas os microtúbulos cinetócoros. Os chamados microtúbulos interpolares ainda estão intactos, exercendo força e mantendo os polos separados.
A telófase, estágio final, o núcleo começa a ser reconstituído ao redor de cada conjunto de cromossomos, assim como a desmontagem do fuso mitótico. O núcleo é completamente refeito e as proteínas nucleares retornam através dos poros nuclear. A cromatina, por sua vez, vai sendo descompactada, retornando ao seu estado interfásico. Por último, ocorre a citocinese, onde o citoplasma é clivado em dois através do anel contrátil, que é composto por filamentos de actina e miosina. Ele exerce uma força o suficiente para que a célula seja dividida em duas células filhas. Enfim, as novas células filhas retornam à intérfase, repetindo-se o ciclo. Pessoal, mais uma vez eu espero que tenha contribuído no aprendizado de vocês aí, de alguma forma. Grande abraço.